Fala galerinha, tudo bem? Chave do Enem no ar. Você sabe, quinta-feira à noite entra no ar mais um episódio, mais um capítulo de Chave do Enem toda semana, para que você possa ver na live, mas a geração que está ali do outro lado, né, nem vê live, para que você possa assistir quando e onde você quiser. Pode ser na véspera da prova, pode ser na semana anterior à prova, pode ser no vestibular, enfim, para você usar esse material da CPB como você achar melhor para a sua formação. É para isso que estamos aqui. Temos noite de ciências da natureza, já fechou matemática, acabou de fechar o simulado de matemática, daqui a pouco tem correção. E hoje nós temos a live de natureza. Vamos começar com biologia, passamos por física e fechamos com química. E não se esquecem, depois disso ainda tem a correção de matemática. Pega seu caderno, pega seu material, sua apostilinha da CPB, senta aí, chama todo mundo, compartilha esse link, salva a sua playlist Chave do Enem, para que você possa ver sempre. E fica atento, hein? Chave do Enem está no ar, rodou a vinheta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de biologia aqui da Chave do Enem. Essa aula que tem o objetivo de te preparar para fazer as questões que vão ficar disponíveis daqui a pouquinho, né? Você aí que está no terceirão, terceiraço, tá chegando a hora aí da formatura, alguns de vocês estão ansiosos, mas a gente ainda tem bastante coisa para ver. Então respira fundo aí e vamos seguir em frente, porque a aula de hoje é bem interessante. Eu gosto muito desse assunto de genética. A gente vai falar um pouco sobre determinação sexual e heranças sexuais. Lembra o seguinte, tá? Esse conteúdo, essa aula aqui de 20 minutos, ela é apenas uma revisão daquilo que você viu em sala de aula. Então, qualquer dúvida que você tiver, é importante que você busque o seu professor, porque afinal de contas é ele que está pertinho de você, tá? Então, assista essa aula, se você tiver dúvidas, anote e procure o teu professor, certo? E aí, na semana que vem, a gente tem a correção das questões que você vai ter a semana inteira para poder fazer, ok? Vamos então começar aqui falando do terceiro ano, e esse conteúdo aqui de determinação do sexo e herança sexual, é muito importante que a gente entenda muito além dos XX e do XY, porque existem muitas outras diferenças que vão além apenas dos cromossomos, apesar de eles serem essenciais e de fato determinarem o sexo biológico, tá certo? A gente vai começar aqui falando uma diferença interessante que a gente já vê nas células do homem e da mulher. Então a gente tem aqui, por exemplo, você está vendo uma imagem de células de uma mulher e de um homem, e nas células da mulher, dos XX, tem uma estrutura que fica visível na célula, que é chamada de corpúsculo de Barr, e que a gente não vê na célula masculina. O que é esse corpúsculo de Barr? O corpúsculo de Barr, ele é uma das cromatinas, ou uma parte da cromatina que foi inativada. Aí você pergunta assim, peraí, como é que uma parte do meu DNA foi desativado, né? Não está funcionando mais. Por quê? Bom, vamos lembrar aqui, o homem e a mulher, né, o sexo, ele é determinado pelos cromossomos, XX e XY, certo? A mulher tem duas cópias do X, tem os mesmos genes. Pode ser que exista variação na expressão? Sim, mas são os mesmos genes, certo? O homem tem só um X. Então, o que a nossa célula faz, a célula das mulheres? Bom, como a gente tem duas cópias do mesmo cromossomo, não há necessidade das duas estarem funcionando. Então, aleatoriamente, um desses cromossomos é inativado. Ou seja, se ele é inativado, a nossa célula vai usar mecanismos de silenciamento genético para que este cromossomo não tenha mais os seus genes transcritos. Então, ele vai ser silenciado, a sua informação não vai virar proteína, só o outro X.
Como eu disse, é um processo aleatório, então às vezes é o X que você recebeu da mãe, pode ser o X que você recebeu do pai. E no seu livro tem um exemplo bastante interessante dos gatos, né? No padrão de coloração do pelo de gato, que mostra essa ideia do corpúsculo de Barr, tá? Então o corpúsculo de Barr é essa cromatina que está inativada, esse cromossomo X a mais que a nossa célula desativa. E é por isso que o homem não tem, porque o homem tem só uma cópia do X e tem o cromossomo Y, que é esse que você está vendo agora. Então, como a gente viu, o sexo biológico, ele é determinado, né, se você é homem ou mulher, pela presença desses cromossomos. Então, a mulher tem 2X, o homem tem um X e um Y. E veja aqui na imagem da esquerda, essa comparação que o livro traz. Então, aqui nós temos uma região A que não é homóloga e que existe apenas no cromossomo X. Você está vendo aí que o Y é bem menorzinho, de fato, ele tem bem menos genes do que o cromossomo X, né? Então, essa região aí de diferença dos dois cromossomos é uma região não homóloga, tá? Você tem uma região B que também é uma região não homóloga, mas para o Y, ou seja, são genes que existem apenas no cromossomo Y e não existem no cromossomo X. E são esses genes que vão determinar, por exemplo, uma herança que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é chamada de herança restrita ao sexo. Ou seja, só os homens têm essas características. E depois a gente tem a região C, que é uma região homóloga, ou seja, são genes que têm informações parecidas tanto no X quanto no Y. E aí aqui na parte direita a gente tem então essas regiões A, B e C e a analogia a elas com relação à herança. Então, o gene da herança ligada ao sexo é nessa região não homóloga, né? O gene na região não homóloga ou diferencial do Y é o gene da herança restrita ao sexo. E depois a gente tem a herança parcialmente ligada ao sexo, ou seja, cada regiãozinha do cromossomo, ela é responsável por uma dessas heranças que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente vai começar vendo a herança ligada ao sexo, que fica naquela parte ali, ó, como nós vimos, na parte não homóloga, ou seja, que existe só no X, tá bom? Então a gente tem o seguinte, como essa característica está numa região que o Y não compartilha, que está apenas no X, eu vou ter uma expressão ou uma proporção, quando a gente vai fazer os cruzamentos, diferentes. Por quê? Porque o homem tem X e Y. Então vai acontecer mais ou menos assim. Nas mulheres que têm os dois cromossomos X, para elas expressarem essa característica, elas precisam herdar os dois X com essa característica. Lógico, né, pessoal? Vamos lembrar do conceito de dominante e recessivo. Se essa herança ligada ao sexo for dominante, basta ela receber o gene dominante em um X que ela vai ter a característica. Agora, se ela for recessiva, ela precisa receber um X com o gene da mãe e um X com o gene do pai para ter a característica, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, no caso dos homens, basta ele receber só o X com o gene que ele já tem a característica, né? Obviamente, ele não pode ter os dois porque ele é XY. Então, se ele receber o X com a característica, ele já vai expressar a doença ou a característica. E é por isso que quando a gente faz os cruzamentos e observa os heredigramas, a gente tem a impressão de que homens têm mais possibilidade de ter a doença ou que só os homens têm a doença. Quando na verdade não. Como a mulher tem que ter as duas cópias, no caso da herança recessiva, é mais difícil ela apresentar, né? Agora, o homem é mais fácil. Existe essa diferença de proporção. Fique esperto nisso com relação aos heredigramas, tá bom? Porque a gente precisa identificar nos heredigramas esses padrões. Então, qual que é o padrão de transmissão? Na herança que é ligada ao X, que é recessiva, ela vai afetar principalmente os homens. As mulheres costumam ser portadoras. Não significa que elas não vão ter a característica. Significa que, na maior parte das vezes,
elas são portadoras, certo? Agora, se ligada ao X for dominante, homens e mulheres podem manifestar a doença ou a característica, mas ela costuma ser mais grave nos homens, tá bom? Porque daí a mulher tem essa questão do X e o X. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos aqui que são as mais conhecidas. Eu vou falar do daltonismo e da hemofilia. O daltonismo é um problema que algumas pessoas têm, muito mais homens, né? Seguindo essa lógica que eu comentei com vocês. É um problema em uma célulazinha que nós temos na retina. Lembra lá no primeiro bimestre que nós estudamos os órgãos dos sentidos? E a gente viu que na nossa retina a gente tem duas células que são importantes para a nossa visão, cones e bastonetes. Os bastonetes nos ajudam a enxergar na obscuridade, são bastante sensíveis à luz. Os cones já não, mas eles são sensíveis às cores. Então, a gente tem esses cones organizados na nossa retina, são sensíveis ao vermelho, ao verde e assim por diante, né? Então, o que acontece? As pessoas que têm daltonismo, elas têm um problema nesses cones que identificam as cores, consequentemente, elas não vão conseguir identificar as mesmas cores que nós conseguimos. A expressão desse gene pode acontecer de forma variável, do tipo, tem pessoas que têm daltonismo numa forma muito severa, que enxergam basicamente preto e branco. Tem pessoas que têm daltonismo e têm dificuldade em identificar um vermelho, identificar um azul e etc. Tá bom? Então, tem essa imagem aí que eu coloquei, é um testezinho inclusive para você, tá? Que ajuda a identificar pessoas que têm daltonismo. Se você não consegue enxergar o número que está aparecendo nesse desenho, procure o teu médico, tá bom? Porque tem um número aqui, é o número 9, tá bom? Ele tá ali em vermelhinho, tem os tonzinhos de vermelhinho, tá bom? Agora eu coloquei uma imagem do lado para mostrar quais são os genótipos e fenótipos possíveis em relação ao daltonismo, considerado que ela é uma característica ligada ao X, né? Então veja, na mulher, para a mulher ser daltônica, como o daltonismo ele é recessivo, né? A mulher ela precisa receber o gene recessivo no X do pai e da mãe. Ou seja, o pai dela obrigatoriamente tem que ser daltônico. A mãe dela tem que ser portadora do gene com um pai daltônico. Tá bom? Fica ligado nessa dica aí. Então veja os genótipos. Eu tenho aí XDzão, XDzão, a mulher é normal. XDzão, XDzinho, ela é normal, mas ela é portadora do gene para daltonismo. Ou seja, se ela tiver um filho, o filho dela vai ser daltônico, porque é a mãe que doa o X do sexo masculino, porque o pai dá o Y, né? É o espermatozoide que determina o sexo, tá? E a daltônica é XDzinho, XDzinho. Tá? Então veja que alinhamento de astros, né? Que precisa existir para a mulher ser daltônica, ou seja, ela precisa ter um pai daltônico, ela precisa ter um vô daltônico, né? No mínimo, para ela poder ter chance de ser daltônica. Já o homem não. Se o homem tiver uma mãe que é portadora do gene, ele vai ser daltônico. Consegue entender? Se ela é portadora, na verdade, ele tem 50% de chance de ser daltônico, né? Mas se a mãe é portadora, né? Se a mãe for daltônica, 100% de certeza que ele vai ser daltônico, tá bom? A gente vem aqui para uma outra herança ligada ao sexo, que é a questão da hemofilia. A hemofilia é uma doença que é causada por uma mutação no gene, e a gente tem 3 tipos de hemofilia, né? Mas essa que a gente vai falar que é ligada ao sexo, tá no X. E a pessoa ela vai deixar de produzir uma proteína que nós chamamos de fator de coagulação, que é importante na cascata de reações de coagulação. A cascata de reações de coagulação é um processo bastante complexo, né? São várias ativações de proteínas que precisam acontecer para que o processo de coagulação aconteça e você pare um sangramento, por exemplo. Se você tem uma deficiência e um problema em um desses fatores de coagulação, ou seja,
numa dessas proteínas precisa ser ativada para que a coagulação aconteça, ela não vai acontecer. A coagulação simplesmente, você vai continuar sangrando, tá? Você não vai, o sangue não vai coagular, porque você não tem todas as partezinhas e proteínas e moléculas necessárias para que esse processo aconteça. E esse é o grande problema dos hemofílicos, as hemorragias. E a hemofilia, a gente tem a A, B e a C, né? A A é a mais comum e ela acontece justamente pela deficiência do fator 8 da coagulação. Então, no final das contas, é basicamente a mesma coisa. A pessoa vai ter problemas de coagulação sanguínea. Na hemofilia B, ela acontece por ausência do fator 9 de coagulação. Ela é mais rara que a A, mas os sintomas são bastante semelhantes. Já a hemofilia C, ela é bem mais rara, é a deficiência do fator 11, mas diferente das hemofilias A e B, não é uma doença que tem a herança ligada ao sexo. Ou seja, esse gene está nos autossomos e não nos alossomos, que são os cromossomos sexuais, que é o que a gente está estudando aqui, tá bom? Então, o nosso interesse aqui é a hemofilia A ou B, a C não, tá? Então, vamos nos concentrar aqui nessa que é ligada ao sexo, que vai fazer com que a pessoa tenha essa deficiência, então, na produção de um fator de coagulação. Você tem aqui os genótipos XHzão, XHzão, a pessoa vai ser normal, XHzão, XHzinho, no caso da mulher, né? Ela vai ser portadora, mas normal. E XHzinho, XHzinho hemofílica. Homem, XHzinho Y hemofílico. Para ser normal, XHzão Y. E é por isso que, da mesma forma que o daltonismo, a gente vai ver muito mais homens hemofílicos do que mulheres, tá? Fica aqui uma dica para você estudar. Tem uma história muito famosa na história, né? Especialmente na história da Europa e da Rússia, que é a história do Nicolau, o filho do czar da Rússia, do último czar da Rússia, antes da Revolução Russa, ali no início do século XX, 1915, né? Se eu não me engano, 1915, enfim. O czar da Rússia, ele tinha um filho que era hemofílico, porque olha só que interessante. Pesquisa isso depois, que é bem legal. A avó do czar da Rússia, a rainha Vitória da Inglaterra, ela queria, o objetivo dela, né, assim, era fazer com que todas as dinastias da Europa tivessem membros da sua família. Então ela foi promovendo casamentos e muitas vezes casamentos consanguíneos. E a gente estudou que toda vez que nós temos casamentos consanguíneos, a chance de uma doença que é provocada por uma mutação aparecer é muito maior, porque pessoas da mesma família têm uma semelhança genética bastante alta, tá bom? Então foi isso que aconteceu. E aí, como resultado, o Nicolau, então, ele nasceu com hemofilia. E ele sofria muito, com muitas crises, era uma criança, né? Ele, se eu não me engano, ele morreu, ele tinha 9 anos de idade. Mas nesse ínterim aí, apareceu um cara bastante famoso chamado de Rasputin. E o Rasputin, ele apareceu como um verdadeiro milagreiro, prometendo que iria curar o filho do czar. E de fato ele apresentou algumas melhoras. Então, ele começou a ficar bastante famoso na corte. Enfim, a vida em mil tretas, né? Então, o que vai acontecer aqui com o Rasputin? Ele vai causar bastante na corte da Rússia e essa história não vai terminar bem. Mas eu não vou contar para você o final. Eu só vou falar para você pesquisar esse assunto porque tem a ver com a hemofilia, que é uma herança ligada ao sexo que nós estamos estudando, tá bom? Lembra, é o mesmo padrão de transmissão e análise do daltonismo, certo? Olha só, eu trouxe esse heredograma aqui. Nesse heredograma você vê que nós temos pelo menos 4 gerações e a gente vê que tem pessoas afetadas em todas as gerações. Eu já vou dizer para você aqui que essa herança ligada ao sexo é dominante. Olha só que interessante, né? Veja que todos os homens afetados que têm descendentes têm filhas afetadas. Olha que interessante. Todos os homens
que têm hemofilia ou que são hemofílicos, né? Porque tem essa questão também. Hoje em dia a gente tem tecnologia para tratar essas pessoas, mas há 100 anos atrás não existia. Essas pessoas morriam bastante jovens, não tinham qualidade de vida, né? Tem vários problemas que vêm dessa questão da deficiência e a dificuldade de coagulação sanguínea, mas enfim. Então, todos os homens, certo? Que têm essa característica. Nesse caso aqui, como é uma herança ligada ao X dominante, não é hemofilia nem daltonismo, tá? Eu estou falando de uma outra característica hipotética que é ligada ao X e que é dominante, né? Então veja que como ela é dominante, os homens que têm filhos, todas as suas filhas, né, mulheres, todas elas vão ser afetadas. Por quê? Porque quando acontece o encontro de gametas, a determinação do sexo feminino é um X que vem do pai e o X que vem da mãe. E se a herança ela é dominante, basta ter o gene num dos X para a característica aparecer. É por isso que eu tenho todas as mulheres de pais afetados com a característica e poucos homens, né? Por quê? Porque o homem, ele vai contribuir com o Y para determinar o sexo masculino. E nesse caso é a mãe que teria que passar o gene com a característica para que o homem pudesse ter a chance de ter essa característica, tá bom? Fique ligado, nesse dedograma é bastante interessante, tá? Falei exemplos de herança ligada ao X excessivos, agora dominante, tá? Olha só que interessante, herança restrita ao sexo. Essa herança restrita ao sexo, ela está na parte do cromossomo que é exclusiva e não é homóloga, é só do Y. Isso significa que apenas os homens vão ter a característica, porque só os homens têm Y, né? Mulher não tem chance por motivos óbvios, né? Eu coloquei aqui um exemplo de uma característica, não é uma doença, mas é uma característica interessante, que é a hipertricose auricular. Tricose tem a ver com pelos, com cabelos. Hiper, bastante. Auricular, na orelha, né? Hipertricose auricular, quando crescem muitos pelos na orelha. E esse é um gene, veja que interessante, é um gene bastante frequente na Índia. E esse homem aqui, ele é bastante famoso, porque ele tem essa característica, tem várias fotos dele na internet. Eu acredito que ele não está mais vivo, as fotos são bem antigas, mas é bem interessante da gente ver, né? Essa característica, ou esse gene que está só no Y, é chamado também de gene holândrico, ou genes holândricos, e por isso só os homens podem apresentar, né? E a gente tem aqui também a herança que é influenciada pelo sexo. E veja que interessante, é um gene que está nos cromossomos autossomos, mas ele se manifesta de forma diferente nos sexos por questões e particularidades fisiológicas que ou só existem no homem ou só existem na mulher, né? Então, nesse caso aqui, a calvície é um exemplo muito clássico da herança influenciada pelo sexo. Nesse exemplo da calvície, no homem, esse gene ele se comporta como dominante, ou seja, se o homem receber esse gene, né, ali da mãe, que é o que acontece no caso, né, esse gene vem aí da família materna, o homem vai ser calvo, tá? Agora, para a mulher apresentar calvície, como essa na imagem aí, ela tem que receber a herança do pai e da mãe, a forma desse gene do pai e da mãe. Não significa que se seu pai é careca e se sua mãe tem carecas na família, que você vai ser careca, tá? As meninas aí, ou você vai ter a calvície feminina, tá? É um gene que é específico para isso aí, certo? Então, a calvície feminina, a mulher não vai apresentar o mesmo padrão de calvície do homem. Ela vai ter falhas, né? Ali no couro cabeludo, em que não vai ter o cabelo, né? E hoje em dia tem muita tecnologia para ajudar a resolver esse problema, como os implantes capilares, né? É uma alternativa aí para quem pode acessar esse tipo de alternativa, certo? E aí a gente termina com um tipo de herança chamado de extracromossômico. Por quê? É uma herança que está no DNA que não está no núcleo, que não faz parte do DNA nuclear, ou seja, DNA que está na mitocôndria,
No caso das plantas, pode ser no cloroplasto também, tá? Mas aqui o nosso interesse mesmo é com as mitocôndrias. Então, é muito interessante porque as mitocôndrias têm o seu DNA, mas esse DNA não funciona de forma independente, ou seja, a mitocôndria expressa proteínas e enzimas que são importantes para a expressão do DNA nuclear, e o DNA nuclear expressa proteínas e enzimas que são importantes para transcrição e para ativação de genes do DNA mitocondrial, né? É por isso que quando existe algum tipo de herança mitocondrial, alguma doença, por exemplo, que um gene ali, uma mutação no gene do DNA da mitocôndria, o corpo inteiro padece, né? Porque vai influenciar ali, inevitavelmente, a expressão do DNA nuclear também. Só que veja, a gente recebe a mitocôndria da mãe. Então, nesse tipo de herança mitocondrial, você precisa prestar atenção no seguinte: quando a herança característica, a doença está presente na mãe, ela pode ter filhos homens e mulheres com a doença, mas apenas as mulheres vão ter filhos afetados, né? Você não vê homens afetados tendo filhos com a doença. Você vê mulheres com a doença ou com a característica tendo tanto homens quanto mulheres filhos com a característica também. Isso é bastante importante na análise dos heredigramas, tá certo? E espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas e tenham prestado atenção. Se preparem aí para as perguntas do simulado. Se você tiver mais alguma dúvida, procure seu professor em sala de aula, tá certo? E a gente vê na próxima semana com a correção das questões. Até lá! Olá, meu querido aluno do terceiro ano do ensino médio. Já estamos encaminhando para quase o fim do ano. Estamos aí quase no fim dos conteúdos. Vamos entrar na parte de eletromagnetismo, porque nós já vimos toda a parte de eletricidade. E agora vamos falar sobre as propriedades magnéticas da matéria, para que depois, com o seu professor, ele possa entrar na parte de eletromagnetismo, tá bom? Meu nome é Kelaine, serei a sua professora de física da chave do Enem. Sou a sua professora de física da chave do Enem. Então vamos lá. O fenômeno magnético é conhecido há mais de 2 milênios. Historicamente, as primeiras amostras com materiais de propriedades magnéticas foram encontradas na região chamada Magnésia, na atual Turquia, que legou o nome de magnetismo a este fenômeno. Então, nós temos aqui uma importante pedrinha que se chama magnetita, que é um óxido de ferro, né? E ela é muito importante porque eles observaram que essa pedrinha, ela tinha a capacidade de atrair alguns objetos. Então, ao estudar um pouco sobre a capacidade de ele atrair alguns objetos, conseguiu-se fazer com que houvesse várias aplicações tecnológicas. Então, quando se estuda a parte magnética, o magnetismo está presente em várias áreas na parte de tecnologia. Então, nós colocamos aqui alguns exemplos: motores elétricos, geradores, transformadores, alto-falantes, fones de ouvidos, discos rígidos, cartão de crédito e outros dispositivos eletrônicos que dependem da parte do magnetismo para o seu funcionamento. Então, tem muita aplicação aí no nosso dia a dia, a parte de magnetismo. Mas para que a gente possa estudar esses ímãs, antes de chegarmos a esses ímãs, nós vamos falar sobre os tipos de materiais diferentes que temos. Temos substâncias ferromagnéticas, que ela tende a alinhar-se com o campo magnético externo, que é o ferro, níquel, cobalto e algumas ligas. Ou seja, esses objetos, eles são facilmente atraídos por um ímã, por exemplo.
Uma substância paramagnética tem pouca interação, mas ainda são atraídos. Por exemplo, o alumínio, a platina, cromo, silício e oxigênio. Então, não basta ser somente um metal. Ele tem que ser uma substância ferromagnética para que um ímã ele possa atrair esse objeto. Uma substância diamagnética é quase nada de interação. Por exemplo, ouro, prata, chumbo, cobre, vidro, água, eles não têm nenhuma interação magnética. Quando nós falamos sobre magnetismo, vamos falar de ímãs, aqueles ímãs bem comuns que nós vemos nas nossas casas. Antigamente se colocava nas geladeiras, né? Aqueles ímãs. Minha avó mesmo colocava até o chão, vários ímãs de geladeira de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Quais são as propriedades de um ímã? Ele atrai somente materiais de ferro, ferromagnéticos, tá? Ele transmite também essa capacidade a corpos de ferros que não são ímãs. Então, vocês conseguem ver na figura do meio que temos ali vários pregos e um vai atraindo o outro. Então, ele tem a capacidade de transmitir essa capacidade magnética a materiais de ferro. E a capacidade de atração está concentrada nos dois pontos, tá? O polo norte e o polo sul. Vamos falar um pouco sobre esses polos, tá bom? Então, todo ímã, ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul, tá? A atração e repulsão entre esses ímãs ocorrem devido aos seus polos magnéticos. Polos opostos sempre vão se atrair e polos iguais, eles sempre se repelem. Então, olhem só, se eu tenho aqui dois ímãs, né? Se eles são polos diferentes, olha ali, vai haver uma atração. E quando os polos são iguais? Não atrai de jeito nenhum. Você consegue sentir essa força que está existindo entre esses dois ímãs. Então, todos os ímãs possuem norte e sul, né? E polos diferentes vai haver uma atração, então sul com norte, norte e sul. E a repulsão, então, sempre vai haver com polos iguais. Então, eles sempre vão se repelir, tá? As linhas de campo magnéticos, elas são imaginárias, elas sempre saem do polo norte de um ímã e entram no polo sul. Vocês estão vendo ali a imagem? Sai do polo norte e entra no polo sul e dentro do ímã. As linhas de campo saem do sul para o norte, fora norte e sul. Tá bom? As linhas, elas nunca se cruzam e são mais próximas onde o campo magnético é a mais forte. Vocês estão vendo aqui nos polos, o campo magnético é muito mais intenso, porque ele tem maiores linhas de campo. Então, nas extremidades, ele vai ter maior linhas de campo do que, por exemplo, na parte do meio ali do meu ímã, tá bom? Então, as linhas nunca se cruzam, polo norte e polo sul, linhas de campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul. Isso é muito importante, muito, muito importante mesmo, tá bom? Então, saem do polo norte e entram no polo sul e dentro do ímã, sul e norte. Vamos adiante. Inseparabilidade dos polos. Não é possível separar o polo norte e o polo sul de um ímã. Se eu vou lá, pego um ímã grande, quebro ele, vira dois ímãs norte e sul. Vou quebrando, até ele ficar minúsculo. Sempre vai haver polo norte e polo sul. É impossível ficar com um polo norte numa mão e outro polo sul na outra mão. Impossível. Toda vez que você vai separando esse ímã, ele vai formando um novo ímã, sempre com polo norte e polo sul. Os ímãs, se eu for colocar esses ímãs solto, por exemplo, colocar um fiozinho, amarrar esse fiozinho, ele sempre vai se alinhar com o campo magnético da Terra. E essa é a base de uma bússola, tá? A bússola, ela é um ímã e ela sempre vai se alinhar ao campo magnético da Terra. E como se dá o campo magnético da Terra? O campo magnético da Terra, ele é como se fosse um grande ímã em barra, tá bom? Só que olhem só, ele está no sentido diferente. Já vou voltar aqui, olhem lá. O grande ímã em barra, o polo norte geográfico está localizado no polo sul magnético.
O polo sul geográfico está localizado no polo norte magnético. Então, é por isso que uma bússola ela sempre aponta para o norte geográfico, aonde está localizado o sul magnético. E como a bússola ela é um ímã, a ponta que aponta para o norte geográfico é o quê? O norte magnético. Deu para entender? Então, vamos voltar novamente. Olhem lá a imagem. Se no polo norte geográfico está localizado o sul magnético e no polo sul geográfico norte magnético, a bússola ela sempre aponta para o norte geográfico, que ali está localizado o sul magnético, então ele sempre está apontando, se ele está apontando para o sul magnético é porque ele é o norte magnético. A bússola ela é também um ímã, tá bom? Então, o campo magnético terrestre se dá pelo fluido no interior da Terra, que o núcleo da Terra é feito de ferro e níquel, tá? E aí este movimento desse fluido gera uma corrente elétrica e essa corrente elétrica gera o campo magnético. Gente, então, geralmente, quando nós temos o campo magnético terrestre, temos linhas de campo saindo do sul geográfico em direção ao norte geográfico, porque no sul geográfico está localizado o norte magnético, tá bom? Mas nada na natureza é à toa. O campo magnético não está ali só para o enfeite, ele tem a sua função. Qual é a principal função do campo magnético terrestre? Proteção contra ventos solares, tá? A Terra, o Sol, ele sempre emite na Terra várias partículas e estas partículas, se elas entrarem em contato com a nossa atmosfera, ia deixar a atmosfera, ia arrancar parte da nossa atmosfera, nós seríamos atingidos por essas partículas, possibilidade nenhuma de ter vida, tá? Então, esse campo magnético é a proteção contra esses raios cósmicos, manutenção da nossa atmosfera. Os animais, eles se orientam também pelo campo magnético terrestre. Quando estas partículas, elas são emitidas pelo Sol, elas são desviadas, como vocês podem ver aí na imagem, pelo campo magnético da Terra. E o campo magnético da Terra é o escudo. Sem o campo magnético, impossível termos vida na Terra. Nós usamos também o campo magnético GPS, bússola, também se orienta pelo campo magnético. E também a migração dos animais. Nada na natureza está à toa. E quando a gente estuda sobre o campo magnético da Terra, nós vimos a mão de um Deus, né, guiando e mantendo a natureza. E eu gosto dessa imagem porque parece que Deus nos abraça, né? Ele fala assim, olha meu filho, estou cuidando de vocês. Então, nosso Deus, ele está... Toda a natureza, ela é muito bem arquitetada para que possamos ter vida. Campo magnético terrestre extremamente importante. E nós utilizamos o campo magnético terrestre, as propriedades de um ímã e fazemos o quê? Vários instrumentos que possam nos ajudar e auxiliar no nosso dia a dia. Agora vocês vão lá, peguem os simulados de vocês e façam as 3 questões relacionadas a campo magnético. Não esqueça, norte, sul, para onde as linhas vão, sobre campo magnético terrestre, tudo isso vai cair lá, tá bom? Façam bonitinho e voltem aqui para a gente corrigir junto este simulado. Um abraço para todos vocês e até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez a professora Daniele para falar sobre química e hoje nós vamos então estudar um pouquinho mais sobre os tipos de isomeria, certo? Nesse caso, lá no módulo 2, nós vamos
começar o subtópico das estereoisomerias, ok? Então, o que isso indica? Indica que agora nós não temos mais a isomeria plana, que é a configuração da cadeia, dos ligantes, da posição, das ramificações, das insaturações, dos heteroátomos irão mudar. Não. Que vai ser uma cadeia aberta, uma cadeia fechada? Não. Agora nós vamos olhar algumas configurações pontuais que vão, né, dar indícios ali para moléculas que são parecidas esteticamente falando, mas que em algum momento aparece uma pequena diferença e aí muda completamente o comportamento dessa molécula. Então, o primeiro tipo de isomeria é a isomeria geométrica cis e trans, né? Que também pode ser chamada de diastereoisomeria. E aqui nós temos dois exemplos. Primeiro, nós temos uma molécula onde as esferas amarelas representam os átomos de carbono. Então, os átomos de carbono estão fazendo uma ligação simples. Então, basicamente, você tem lá uma ligação e aí você consegue girar tranquilamente a molécula porque nada te impede. Então, isso a gente chama de rotação simples e livre, né? Ou rotação simples, ligação simples, rotação livre. Eita! E aí você consegue girar a molécula que não vai mudar em nada essa molécula. Mas, a partir do momento em que você tem uma insaturação, uma ligação dupla, você não consegue mais girar aquela ligação, a segunda ligação, ela trava a rotação, então eu não consigo mais rotacionar a molécula. Se eu girar a molécula, vai girar a molécula como um todo e não vai mudar nada. Então, na verdade, para eu ter uma configuração diferente quando eu tenho uma insaturação, quer dizer que na hora que as ligações estão sendo formadas, o encaixe dos átomos vai modificar. E aí eu vou ter o isômero cis e o isômero trans. Então aqui, ó, mesma coisa. Eu tenho o mesmo exemplo, certo? As duas estruturas são iguais? Aparentemente, se a gente for levar só em consideração as esferas, né? Então eu tenho duas esferas azuis de um lado, duas esferas azuis do outro, duas esferas cinzas de um, duas esferas cinzas no outro, duas esferas vermelhas em um, duas esferas vermelhas no outro. Então, olhando assim, elas parecem ser iguais, mas quando a gente olha a disposição geométrica, a disposição espacial dela, a gente nota a diferença. Porque como essa dupla, ela impede a rotação da molécula, então as duas bolinhas vermelhas estão para cima, se eu girar a molécula, tem que girar todo mundo junto. Aí vai ficar as duas bolinhas vermelhas para baixo. Se eu girar de novo, vai as duas bolinhas vermelhas para cima. Então, eu não consigo ter uma diferença, uma para um lado, uma para cima e outra para baixo. Isso só vai acontecer se na hora que a ligação ela está sendo formada, de um lado eu vou formar com a bolinha, a esferinha para cima e do outro lado com a esferinha vermelha ali para baixo, né? Então, é na formação, na hora que os átomos estão se ligando para dar origem à substância. Então, quando nós olhamos essas duas configurações, olha só, a fórmula molecular das duas é exatamente igual. A massa molar também vai ser igual. Por quê? Porque eles são formados pelos mesmos elementos, pela mesma quantidade. Então, eu tenho dois átomos de carbono na configuração cis, eu tenho dois átomos de carbono na configuração trans. Eu tenho dois átomos de hidrogênio na configuração cis, eu tenho dois átomos de hidrogênio na configuração trans. Eu tenho dois átomos de cloro na configuração cis, eu tenho dois átomos de cloro na configuração trans. A massa molar, então, vai ser a mesma. No entanto, a temperatura, as propriedades físicas são diferentes. Nesse caso, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, são propriedades que vão ser diferentes para a configuração cis e para a configuração trans, tá? Então, ali, são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. E o que acontece? Por que eles vão apresentar essas propriedades diferentes? Porque quando a configuração, quando a organização espacial for diferente, vai dar a eles polaridades diferentes. Então, a gente tem ali que a configuração onde os dois ligantes de maior densidade, maior volume estão para o mesmo lado, no caso o cloro, se a gente fizer a sominha dos vetores, no final a gente vai ter um vetor resultante, que é esse roxo, apontando para a direção, né, de cima. Então, nós temos uma molécula onde é uma região mais eletronegativa do que a outra. Então, eu tenho uma molécula polar.
Já na configuração trans, como eles estão na transversal, o que vai acontecer nesse processo? Eu vou ter um vetor apontando para um lado, outro vetor apontando para o outro. Quando eu somar os dois, um vai anular o outro, né? Porque eu tenho a mesma força apontando para lados opostos. Então a força se anula. Nesse caso, eu tenho moléculas apolares, certo? Só que o que acontece? Mesmo elas sendo apolares, elas têm uma certa estabilidade, justamente porque os grupos de maior densidade estão em lados opostos. Tá? Então, por isso que às vezes a questão de consumir alimentos trans, gordura trans e tudo mais, porque ela dificulta, ela não a sua eliminação não é fácil, por conta dessa estabilidade que esses grupos, que essa configuração da cadeia, ela acaba sendo formada ali, ela acaba tendo essa forma ali mais estável. O que acontece? Quando, então, nós temos isômeros cis e trans, nós vamos ter diferentes pontos de fusão, diferentes pontos de ebulição, diferente solubilidade e polaridade também. Então, é muito importante saber as diferenças, porque a fórmula molecular e a aparência dela vai ser bem próxima ali, né? Mas as propriedades físicas vão ser totalmente diferentes. E aí, ó, no caso das moléculas polares, elas têm maior temperatura de fusão e ebulição por conta dessa interação, né? A interação polar é mais forte do que uma interação apolar. São solúveis em solventes polares, então tem maior solubilidade, por exemplo, na água. Já, né, as moléculas de configuração trans, elas têm menor temperatura de fusão, menor temperatura de ebulição. Por quê? Porque a interação entre as moléculas é mais fraca. No entanto, elas não são solúveis em compostos polares. E aí, para dissolver elas, para solubilizar elas, eu vou precisar de solvente também apolares, porque semelhante dissolve semelhante. Nós também podemos ter essa configuração cis e trans não só quando tem uma insaturação do tipo dupla, mas em compostos cíclicos também. Então, o que vai acontecer nesse caso? Quando a gente olha esse ciclo, né, tem dois metils ali que estão para fora. Se esses dois essas duas ramificações, eles estiverem em lados opostos, como é o primeiro caso, eu tenho ele na configuração trans. Então, eu corto ali onde está acontecendo a ligação no meio. Eu vejo que os grupos, né, ou eu posso olhar os hidrogênios também. Os hidrogênios estão em lados opostos, eu tenho uma configuração trans. Já quando eles estão do mesmo lado do plano, então eu passo um risco ali e as duas regiões de maior densidade ou os dois hidrogênios estão do mesmo lado do plano, eu tenho a configuração cis. Então, a isomeria geométrica ela não é aplicada apenas a compostos insaturados, mas também compostos cíclicos. Mas é muito mais comum, claro, aparecer ali nos exercícios de vestibular, de Enem, a configuração de cadeia aberta. Mas eu preciso saber que pode acontecer de aparecer em ciclos, né, em cadeias fechadas. Aqui, olha só, o traço que eu falei para vocês, passar o plano, é basicamente montar a molécula e aonde tem a dupla ligação eu vou riscar, vou fazer um risco ali, como se eu estivesse cortando, né? E aí eu vou olhar aonde estão os grupos de maior densidade, aonde estão os grupos de menor densidade. Então, no primeiro, quando os dois grupos estão do mesmo lado, configuração cis. A nomenclatura da molécula não muda nada. O que muda é esse pré, né? Esse prefixo de tudo. Esse prefixo, ele vem ali indicando a configuração, a organização da molécula. Então, se for de organização cis, eu vou colocar cis e depois eu vou seguir a nomenclatura da forma que a gente já conhece, com ramificação, insaturação, cadeia principal, ciclo e tudo mais. Se os grupos estiverem em lados opostos, então a nomenclatura vai trazer esse prefixo indicando esses lados opostos, que é a configuração trans. A nomenclatura 1,2 de bromo eteno ficou exatamente igual nos dois. O que muda é o cis e o trans, porque daí é onde eu vou identificar que os dois grupos de maior densidade estão do mesmo lado, ou os dois hidrogênios estão do mesmo lado, e os grupos de densidades ou de polaridades diferentes estão em lados diferentes, ok?
Aqui, para compostos cíclicos, então, normalmente pode aparecer, né, quando ele está com essa ligação em negrito, indicando a profundidade ou a distância ali dessa ligação. Então, sempre que ele está com a coifinha ali pintadinha, nós temos a ligação mais para frente, mais próxima de nós, e o tracejado mais para trás do plano, pode também estar no plano. E aí você vê, se eu cortar, né, se eu passar um traço ali no finalzinho do triângulo ali do ciclo, nós temos, no primeiro exemplo, no cis, os 2 hidrogênios do mesmo lado do plano e os 2 bromos do mesmo lado do plano. Agora, no trans, você vê eles em lados diferentes, o bromo, né, tracejado e o bromo com a coifinha pintadinha ali. Então, eles estão em lados opostos, ou o hidrogênio também, tá? Então, sempre analisar a molécula com muita calma, principalmente se aparecer ciclo. Acontece, para ser um isômero cis-trans, vou voltar aqui, ó. Os ligantes de um carbono insaturado tem que ser diferente dos ligantes do carbono do outro lado. Como assim? Por exemplo, do bromo. Então, eu tenho o carbono que está aqui mais à direita, certo? Nesse carbono, eu tenho um bromo e um hidrogênio, então são ligantes diferentes. No outro carbono, eu tenho o mesmo, que é bromo e hidrogênio, não tem problema. Só que o bromo e o hidrogênio são diferentes. Então, eu preciso ter essa diferença entre os ligantes para poder ter a configuração cis-trans. Mas ainda pode acontecer de eu ter mais grupos diferentes ligantes nesse carbono insaturado. E aí nós temos, então, a nomenclatura ali, em vez de cis e trans, o E e o Z, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho grupos ligantes totalmente diferentes, a gente tem uma ordem de prioridade. Então, eu vou identificar se os grupos de prioridade estão do mesmo lado ou em lados opostos. E esse grupo, essa prioridade, é o número atômico. E aí eu vou olhar se os 2 grupos de maior prioridade, os 2 grupos de maior número atômico estão no mesmo lado do plano, eu vou colocar o Z ao invés de cis. Se os 2 grupos de maior prioridade, né, de maior número atômico, estiverem em planos opostos, um em cima e um embaixo, enfim, nós vamos colocar a configuração E ao invés de trans, porque daí eu tenho 4 ligantes diferentes. Por exemplo, olha lá, nós temos o carbono ligado ao flúor e ao cloro, e o outro átomo de carbono ao bromo e o hidrogênio. Então, são 4 ligantes totalmente diferentes. Como que eu vou determinar se ele é cis ou se ele é trans? Não dá. Então, a gente troca o cis e o trans para E e Z por conta da prioridade dos grupos, tá? Então, só porque a gente tem 4 substituintes diferentes. Então, nós vamos olhar a massa atômica, o número atômico, perdão, desses substituintes. Eita! Cloro, número atômico 17, bromo, número atômico 35, hidrogênio, número atômico 1, flúor, número atômico 9. E aí a gente olha, então, os 2 grupos de maior prioridade, de maior número atômico, são o cloro e o bromo. Na primeira molécula, o cloro e o bromo estão em lados opostos. Então, E. Agora, na segunda, o cloro e o bromo estão no mesmo lado do plano, certo? Então, Z. Então, a gente diferencia por conta dos ligantes, né, que são diferentes ali, estão em diferentes partes do plano. Então, E, 2 bromo, 1 cloro, 1 fluoreteno, ou Z, 2 bromo, 1 cloro, 1 fluoreteno. Então, é a mesma coisa da configuração cis e trans. A diferença é que os 4 ligantes, agora os 4 substituintes, são totalmente diferentes, ok? São elementos totalmente diferentes, tá bom? E para a gente já ir caminhando para o final da nossa aula, nós vamos falar de isomeria óptica ou enantiômeros, né? Então, o que é uma isomeria óptica, né? O que são esses enantiômeros? Enantiômeros é a imagem espelhada do outro, ou seja, eu vou ter moléculas que são praticamente a imagem espelhada um do outro. A gente coloca muito esse exemplo da mão. Então, o que vai acontecer? Minha mão esquerda e minha mão direita são basicamente parecidas. Se eu colocar uma de frente com a outra, você vai falar, é a mesma coisa. Só que a minha mão direita exerce uma função diferente, eu sou destra. Então, eu trabalho com a mão direita, eu escrevo com a mão direita. A mão esquerda, ela me dá um suporte, ela vai reagir de outra forma. E a mesma coisa com as moléculas. Eu posso ter, na hora que a reação química está acontecendo, formar moléculas que são isômeros ópticos, que são a
imagem espelhada uma da outra, mas na hora que eu tentar sobrepor, elas têm ligações em posições diferentes, né? Visualmente diferentes, então elas não são sobreponíveis. E isso dá uma diferença muito grande na hora de analisar, principalmente quando a gente pensa em medicamentos, porque os medicamentos, eles são pensados para se encaixar naquele sítio ativo. Então é como se fosse uma pecinha de Lego. Se eu não tiver todos lá os lugarzinhos certinho para o encaixe daquela molécula, aquele medicamento não vai causar o efeito que eu preciso. Então, conhecer os isômeros, conhecer como a reação química está acontecendo, vai te dar subsídios para você identificar se você está formando isômeros, quais os isômeros, para você ver uma forma de minimizar, né, a formação desses isômeros indesejados. A gente também vê que na isomeria óptica nós temos aquele plano de não tem aquele plano de simetria, ou seja, os carbonos eles são assimétricos. E quando eles são assimétricos, a gente também chama ele de carbono quiral, né? Então quer dizer que o carbono ele vai ter 4 ligantes diferentes. E aí a gente vai olhar carbono por carbono da molécula. E esses 4 ligantes têm que ser diferentes. Mas não é que ele tem que ser com elementos diferentes. Ele tem que ser com conjuntos diferentes. Eu vou olhar de uma forma geral, certo? Então, olha só. Nesse primeiro exemplo ali de um ácido e um álcool, né? Nós temos ali uma função mista. Se você olhar o carbono que está ligado ao grupo hidroxila, ele está ligado a um CH3. Então, ele está ligado a um carbono que está ligado a outros 3 átomos de hidrogênio. É diferente do grupo hidroxila, que é o carbono, né, ligado ali ao OH. Então, são 2 grupos diferentes. Que é diferente do outro carbono. Mas, professora, é carbono e carbono. É um carbono ligado a 3 hidrogênios e é um carbono ligado uma carbonila ali, uma carboxila. Um carbono ligado duplamente com o oxigênio ligado com o grupo hidroxila. Mas eu não vou olhar o átomo do lado, eu vou olhar o conjunto como um todo. O conjunto CH3 é diferente do conjunto C-OH. Então, eu não vou olhar o carbono, não vou olhar o próximo elemento, eu vou olhar o conjunto do elemento como um todo. Então, são 2 conjuntos diferentes. E a quarta ligação, só o hidrogênio. Então, nesse caso, nós temos um carbono quiral, que é um carbono com 4 ligantes diferentes. Olha esse segundo exemplo. Esse asterisco ali indica a presença de um carbono de um centro quiral, né? Então, para ser um isômero óptico, eu preciso ter a presença desse centro quiral, tá? Desse carbono assimétrico. Então, se você olhar, você vai falar assim, não é porque de um lado tem carbono, do outro lado tem carbono, embaixo tem carbono, em cima só que tem um hidrogênio diferente. Mas quando nós olhamos, aqui é um CH3, é um carbono ligado a 3 hidrogênios. É diferente, claro, do hidrogênio, mas esse CH3 é diferente desse terceiro grupo, é grupo que eu vou olhar, porque não é só o carbono, é um carbono ligado a 2 hidrogênios, que está ligado a mais um carbono ligado a 2 hidrogênios, depois um CH3. E o quarto grupo é um CH2, CH3, então são grupos totalmente diferentes. Se por um acaso ali no terceiro grupo ele fosse CH2, CH3, se ele não tivesse o segundo CH2 ali, aí não seria um carbono quiral. Por quê? Porque daí o conjunto 4 e o conjunto 3 seriam iguais. Mas como eu tenho um carbono a mais, então eu tenho um conjunto diferente. Então, nesse caso, esse carbono apresenta sim, né, quiralidade, ele é um carbono quiral. Conhecendo os carbonos quirais, então, a gente consegue identificar a quantidade de enantiômeros, a quantidade de isômeros opticamente ativos e isômeros inativos. Porque o que acontece com a isomeria óptica, né? Os isômeros, eles são a imagem espelhada. Se a gente olhar, você não consegue identificar muito a diferença entre eles. Na verdade, a diferença se dá pelo desvio de uma luz polarizada. E isso a gente só consegue experimentalmente. Eu só consigo identificar que aquela molécula, ela participa, né, ela faz parte do grupo dos isômeros ópticos pelo carbono quiral, pela presença desse centro assimétrico que tem ali, desse carbono assimétrico. Fora isso, se ele vai desviar a luz para a direita, se ele vai desviar a luz polarizada para a esquerda, isso eu não consigo determinar, isso é só experimentalmente.
Os enantiômeros, então, esses isômeros ópticos, eles desviam a luz polarizada, aquela luz que vai ir em uma única direção, quando ele passa, né, pelo equipamento, ele vai desviar a luz. Ele pode desviar a luz para a direita ou desviar a luz para a esquerda. Se ele desviar para a direita, a gente chama ele de destrógiro ou destrogiro, mais fácil para a gente lembrar, né? Destro, ou levógiro ou levogiro, enfim. Se ele for destrógiro ou destrogiro, a nomenclatura vai acompanhar o D ou o sinal positivo. Se ele for levógiro, vai acompanhar o L ou o sinal negativo. Então, se nós olharmos aqui, o 2-metilbutanol, ele aparentemente é exatamente igual. Se eu tentar pegar uma molécula e sobrepor a outra, você vai ver que não vai dar, porque um grupo hidroxila está do lado esquerdo e outro está do lado direito. E aí, na hora de identificar, né, se ele é um destrógiro ou um levógiro, vai na nomenclatura o D ou o L, indicando esse desvio da luz, tá? Então, o que acontece nesse caso nos isômeros ópticos? As suas propriedades são exatamente iguais. Massa molar, número atômico, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, polaridade, é tudo igual, com exceção à atividade óptica, enfim, do desvio de luz. E aí, claro, se a gente tem os isômeros que são ativos, que desviam luz, para finalizar, nós vamos falar dos isômeros inativos ou mistura racêmica. Quando eu tiver exatamente a mesma quantidade de um isômero que desvia a luz para a direita e um que desvia a luz para a esquerda, eles vão se anular. E nesse momento eu tenho, então, o que a gente chama de mistura racêmica, que não apresenta isômeros ópticos. Porque eu tenho lá, né, o meu isômero tá jogando a luz aqui retinha. Aí ele vai passar, vai desviar para direita. Aí ele vai passar pelo outro isômero, vai desviar para a esquerda. Então, no final, a luz, ela não sofreu desvio, ela chega como se ela não tivesse sofrido desvio. E isso é uma mistura racêmica, quer dizer que eu não vou conseguir identificar a atividade óptica. E com isso, pessoal, eu encerro a nossa aula de hoje. Nos vemos então na aula de resolução de exercícios. Até a próxima semana. Muito bem, assistiu a aula, anotou tudo, né? Perceba ali, né, que as aulas são pontuais para que você possa ver o conteúdo condensado que está na sua apostila. Tá com dúvida? Volta, veja novamente a aula, assista as lives. Lembrando que tem a playlist aqui no nosso YouTube da Educação Adventista Brasil. Você pode acessar quando, onde você quiser, inclusive até como, né? No celular, no tablet, no computador, para que você possa ficar sempre antenado e aprendendo um pouco mais, revendo conteúdos. Bom, sem mais demoras, então vamos para a correção de matemática. A partir de agora, o professor Rubens vai trazer a resolução dos exercícios que ficaram abertos da quinta passada até hoje. Não se esqueça, depois da live, abre simulado de Biologia, Física e Química, que vamos corrigir na próxima semana. Então, assiste a aula, depois vai descansar, se prepara para a próxima bateria de atividades que você vai ter no dia de amanhã ou ainda hoje e nos vemos na próxima semana. Até mais! Olá, meu aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo para a nossa resolução. Espero que você tenha gostado do nosso simulado e que tenha tido facilidade para resolver. Caso isso não aconteceu, esse é o momento especial que você tem de tirar suas dúvidas. Vale lembrar que você pode pausar esse vídeo quantas vezes você achar necessário e retornar nele também quantas vezes você quiser. Tira um print, aproveite cada momento para você entender cada questão. Vamos lá, porque a primeira já está na tela e diz assim: em um triângulo retângulo, a tangente de um de seus ângulos agudos é 2.
Sabendo-se que a hipotenusa desse triângulo é 5, o valor do seno desse mesmo ângulo é quanto? Então ele te deu o valor da tangente, disse que a gente tem um triângulo que mede hipotenusa assim. Qual é o ângulo, qual é o seno desse ângulo? Vamos pelo que a gente conhece. Tangente a cateto oposto pelo cateto adjacente. Então a tangente de alfa vai ser 2, que é a mesma coisa que a B sobre C, perdão. Então se a gente fizer um reajuste algébrico rapidinho, a gente encontra que B, que é um dos lados, vai ser 2 vezes C. Ótimo. O que diz o teorema? O teorema diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos lados somados ao quadrado. Então a gente tem que 5 ao quadrado é 25. 2c ao quadrado mais c ao quadrado fica 5c ao quadrado mais 25. C, que é a hipotenusa, é raiz de 5. Não termina por aí. Então, como B é igual a 2c, então B vai ser 2 vezes raiz de 5. O que a gente sabe? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Seno vai ser 2 raiz de 5 sobre 5, alternativa letra D de dado. Fácil, easy, tranquila. Questão 2, ele diz que duas cidades A e B, e 3 cidades A, B e C, situam-se à margem de um rio e são abastecidas por uma bomba situada em P, conforme a figura. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B e a bissetriz do ângulo reto corta AC no ponto P. Se B é igual a 6 raiz de 3, então CP em quilômetros, é igual a quanto? Vamos pelo que a gente conhece. Sempre a gente faz pelo que nós conhecemos. Conhecemos a tangente de 30, que é igual a BA sobre BC. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. BA, não sei quanto é, mas BC eu sei, porque a questão me deu, ela é 6 raiz de 3. Fazendo os nossos reajustes algébricos ali, você pode racionalizar, você vai encontrar que BA, só o lado BA, vale 6. Então aqui já tem algumas informações. Se eu quiser saber quem é o lado AC, que nada mais é do que a hipotenusa, eu aplico o teorema de Pitágoras e acho o valor de 12. Lembrando que agora eu já tenho o tamanho de BA, que é um dos lados, e eu já tenho, que a questão me deu, o lado BC. Achando a nossa hipotenusa, agora a gente consegue fazer essa relação legalzinha, tranquila, que é a medida que vai de B a C, PC, e a medida de BA até PA, utilizando aí identidade, né, relação de triângulos, semelhança de triângulos. Fazendo essa igualdade, a gente encontra o lado PAC. Então, neste caso, nossa alternativa é 6 vezes raiz de 3 menos raiz de 3. A terceira é da Sesgran Hill e diz que uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é de quanto? Tranquilo. A gente tem ali o comprimento, que é 2. Nós temos o ângulo de referência, que é 30 graus, que é o ângulo que a escada faz em relação ao chão. E a gente tem a medida x que a gente quer determinar. Pitágoras, que a gente pode utilizar. Então a gente pode utilizar, alguns poderiam usar Pitágoras, mas não daria certo por conta do ângulo ali. Então a gente faz o seno de 30 é igual a x sobre 2, que seria a nossa relação de catetos. Igualando x ali na nossa igualdade, a gente tem 1 metro, é a nossa resposta, letra B. A quarta diz, ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou herança em um terreno retangular de 3 km por 2, que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km, a partir do canto inferior esquerdo. Aí ele continua. Então, em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área no terreno que coube a João corresponde a quanto, aproximadamente? Então a gente tem ali um quarto de círculo, que tem raio de 1 km. Nós temos as medidas do terreno retangular e a gente quer a parte só do João, tá? Como é que a gente faz, professor? Tranquilo. Primeiro a gente parte da tangente de 30. Por que, professor? Porque ali a gente tem que vale 30 graus, aquela pequena parte. Se um quarto de círculo vale 90, então, dividindo por 3, cada pedaço de círculo ali de arco vale 30 graus. Para esse caso particular, tangente de 30 vai ser o lado x, que a gente quer determinar, sobre 2, igual a raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. Fazendo as nossas contas, a gente encontra 1,16 de espaço. Só que quanto é a área total?
é 2 vezes 3, que é a base vezes a altura, dá 6. Quanto é só a área do João? A área do João é um triângulo. Ela vai ser base vezes a altura, que vai ser 1,16, que é 1 de raio, mais 0,16 que ficou faltando ali do restante da parte, dividido por 2, uma vez que é um triângulo, tá? Fazendo as nossas contas, a gente vai ter agora a relação de proporcionalidade, que é a área que João tem dividido pelo total de área que tem nesse espaço. 1,6 dividido por 6 dá 0,19, que é a mesma coisa que 19%. A questão 5, ela diz assim: uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente. De quanto? Então, vamos tentar montar o nosso esquema. A gente tem, de novo, o tamanho dos degraus em relação ao chão, que é 36 metros. Temos o ângulo que faz a escada em relação ao chão. E a gente tem a medida x que a gente quer determinar. O que nós podemos fazer, professor? Aplicaremos, neste caso, o seno. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E aí fica mais fácil da gente poder fazer essas relações, já que o seno de 30 é algo conhecido. Tá legal? Fazendo o seno de 30 como meio e a relação do seno igual a x sobre 36, a gente consegue fazer o nosso reajuste algébrico e fazer x igual a 36 dividido por 2. Neste caso particular, nossa medida x que a gente quer será 18. Tudo certo até aí? Tranquilo? Preparados para as nossas 5 últimas perguntas? Se você está mandando bem nesse simulado, digita para mim. Tudo tranquilo, professor? Tá ótimo, tá fácil, tá easy. Se não, diz, preciso melhorar um pouco. Então vamos lá para a questão de número 6, que diz assim: as torres Puerta de Europa, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha, são inclinadas uma da outra, uma contra a outra. A inclinação dessas torres é de 15 graus com a vertical. E elas têm, cada uma altura de 114 metros. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. E uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como um valor aproximado para a tangente de 15 e 2 casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida quanto de espaço? A gente quer, no final das contas, quem é a área da base. O que a gente faz, professor? A gente aplica a tangente. Nesse caso particular, a gente quer a tangente desse cara. Tangente de 15 vai ser cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de 15, como a própria questão nos falou de referência, vai ser 0,26. Neste caso, o cateto oposto é o que a gente quer determinar, chamaremos de x, e o adjacente é 114. Fazendo as nossas contas aqui, por meio de uma regra de 3 simples, a gente conta que x é igual a 114 dividido por 26. Ou seja, x é 29,64. Como a base é um quadrado, então a sua área vai ser de 29,64. A gente vai multiplicar esse valor e achar que ela é maior do que 700, uma vez que ela dá o valor exato de 878,53. Quando a gente pega a área de 29,64 ao quadrado, a gente percebe que essas medidas no chão, que valem x e x, ambas valem 29,64. Fazendo somente essa área do chão, fica com 878. Das alternativas propostas, a única que atende a minha solução e a tua é a letra E, que tem que ser maior que 700 metros quadrados. Questão 7, já vi com os spoilers aí, não tem problema. Ela diz que uma figura representada uma escada, cujos degraus têm todos a mesma extensão e é além da mesma altura. Então a gente tem um tamanho de A até B de 2 metros e o ângulo BCA formado de 30. Aplicaremos de novo aí o nosso lindo e velho seno. Encontrando os valores, a gente encontra a letra E como a resposta. A 8ª questão, ela diz que o ângulo A está entre 0 e π sobre 2, ou seja, 90, e o ângulo B está entre 90 e π. O seno de A é igual ao seno de B, que é igual a 3/5, então quanto vale A mais B?
Ele quer a soma desses dois ângulos. Como é que a gente faz? Primeiro a gente pensa, tá, se o seno de A é 3/5 e A está entre 0 e π sobre 2, ele está no primeiro quadrante. Aquele primeiro quarto de ciclo é onde está o nosso valor de A. Então a gente pega lá, A é igual ao arco secante ou arco sino, o arco cujo seno é 3/5. E a gente tem a mesma coisa para B. B só pode ser o segundo quadrante, porque ele está indo de π sobre 2 até π. Então ele está descendo, está no segundo quadrante, conforme a gente consegue analisar. Dessa forma, B vai ser π menos o valor de A. Se eu juntar os dois, A mais B, vai ter que dar o valor que a gente quer. Então A mais B tem que ser A mais π menos A, que é igual a π. É fácil de pensar. Se um vai de 0 até π, 90. Se o outro vai de π sobre 2, que é 90, até π, ele anda mais 90. 90 graus mais 90 graus, 180. Quanto é que é 180 em radiano? Π. Alternativa letra A. A nona, ele fala que o seno de um ângulo de base de um triângulo isósceles é igual a 1/4. Então a tangente desse ângulo é quanto? A gente sabe que o seno desse ângulo vai ser 1/4. Tranquilo, já disse pra gente no texto. Então o ângulo do vértice, esse ângulo do vértice, ele vai ter que ser π, que é uma meia volta, menos os 120, menos duas vezes o ângulo que a gente quer, pois a soma dos ângulos internos precisa ser π. Então o que a gente tem, professor? A gente tem que a tangente de alfa tem que ser tangente de alfa menos a tangente de π menos 2θ, que é o ângulo de referência, tem que ser igual a tangente de A menos tangente de 2θ. Fazendo as nossas contas, a tangente de 2θ vai ser 2 tangente de θ dividido por 1 menos tangente ao quadrado de θ. A gente viu isso na nossa aula, quando a gente pegou a duplicação de arcos, né, de ângulos. Fazendo as nossas contas, a gente encontra aí, fazendo um reajuste algébrico, o valor de tangente de alfa é igual a menos tangente de 2θ, que é igual a menos 15 sétimos. A nona questão. Ela diz que um avião levantou o voo, formando um ângulo de 20 graus com o solo e atingiu uma altura de 1.368. A distância percorrida pelo avião em metros foi d. E aí ele fala, use o ângulo de 20 igual a 0,342, cosseno de 20 a 94, 0,94 e a tangente de 20 a 0,364. Vamos pensar. Temos o ângulo de 20, temos a altura que ele atingiu e a gente quer saber esse valor da hipotenusa. Fazendo seno de 20 igual a 1.368 vezes x, que é o valor da hipotenusa, aplicando o valor que ele nos deu para seno de 20, a gente consegue encontrar o valor de x igual a 4. Querido aluno, foi um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha conseguido tirar suas dúvidas. Nos vemos no próximo vídeo. É isso e tchau!